Marcos 8, capítulo 8, verso 27, é onde damos continuidade à nossa aula. Terminamos a semana passada falando do cego, lembra? Os métodos de Jesus, depois das multiplicações, segunda multiplicação dos pães, e vamos lá então agora com outro momento do Evangelho de Marcos, que diz assim, 27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, primeiro passo, é norte de Israel, ali das redondezas do Monte Hermon, não é a Cesareia do litoral, que é outro lugar. No caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Número 1, é muito interessante perceber que Jesus estava interessado no que a língua do povo estava falando. Vê que a pergunta vem de Jesus. O que estão falando ao meu respeito? É interessante isso. Porque a impressão que a gente tem é que Jesus não está muito interessado com o que vão dizer a respeito dele, do seu ministério, da sua vida. Porque se ele estivesse preocupado, no sentido de preocupação que traz transformação, ele teria que atender o que o povo queria. O que o povo queria? Queria um libertador. Mas ele não estava interessado. Quando você começa a ver Jesus ali, eu gosto, por exemplo, da descrição de Mateus, que logo no capítulo 5 de Mateus nós já temos o Sermão do Monte, que é um Jesus já deixando bem claro, não vim para guerra, não vim para briga, minha linguagem é amor. Então ele não se preocupava com o que os outros estavam querendo o que ele fosse, mas ele era aquilo que ele deveria ser. Mas nesse momento, no primeiro evangelho, Marcos nos mostra isso, a pergunta dele, o que estão falando a meu respeito? E vem Pedro. No primeiro vem a resposta, né? A comparação com João Batista, a comparação com Elias e a comparação com os demais profetas. João Batista por quê? Porque João Batista é o primeiro a aparecer depois do silêncio profético, lembra disso? Depois do silêncio profético, João Batista é a primeira voz, a voz que prepara, mas é a primeira voz. Então João Batista ganha fama antes de Jesus. Então o primeiro profeta do Novo Testamento é João Batista e não Jesus. Ele ganha essa fama. Segundo, Elias. Por quê? Porque Elias é Elias. Elias é o homem do fogo, Elias vai embora na carruagem, Elias é o esperado. E terceiro, algum profeta que a gente não saiba qual. É aquela coisa, vamos colocar outras alternativas na questão. Mas Pedro vem com a resposta certa e Jesus ali termina a conversa. E eu quero fazer uma seguinte pergunta para vocês. A resposta de Pedro aqui é, Pedro respondeu, tu és o Cristo. O que significa Cristo? Cristo aí é o ungido, né? O que significa ungido? É o rei que veio. Ungido é aquele que foi ungido rei, né? É o que vem em nome de Deus, né? Quem é o que vem ungido? Tá tudo certinho, mas tem um termo que você tem que associar de imediato a Cristo, que é ungido, e que é quem? O que? Que é tudo a mesma coisa. Então guarde isso na sua mente, porque eu fico impressionado como as pessoas esquecem esse detalhe. Cristo, Jesus, a gente fala Jesus Cristo. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando salvação e Messias, ou salvação messiânica. O Salvador e Messias. Cristo é a palavra grega para a palavra referente à palavra hebraica Mashiach. Cristo é Messias, que é o significado ungido. Numa das aulas minhas eu coloquei que Jesus seria o nome de batismo, o nome que os pais deram. Sim. Depois o Cristo, uma tradução em latim, a outra em hebraico. O Cristo é grego. O Yes. Cristo é literalmente o título. É o título. Jesus é o nome. Jesus é o nome, Yeshua, que tem a ver com o nome de Josué, Yoshua. Tudo, as duas raízes é salvação. As duas raízes falam de salvação. Jesus. Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José.
Na cabeça do povo lá era isso. Quem é? É o Yeshua ben Yosef. É o filho do José lá, o carpinteiro. Cristo é o título dado. E Cristo significa Messias. Vai lá. Então, Cristo guarda isso, é o Messias. Agora vai para o primeiro capítulo de Marcos. Para você perceber que Marcos já falou isso uma vez. Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Marcos então já começou a sua primeira informação sobre a revelação desse Jesus como ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Aqui vem agora uma outra pessoa falando, que não é Marcos, mas é Pedro. Olha que interessante. Marcos escreveu no início. Aqui ele está falando, Pedro falando dele. Então não esquece, Cristo é o título, e é o título que significa ungido, que é o título, mesma palavra para Messias no Antigo Testamento. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a esse respeito. Mais uma vez a consistência. Marcos gosta de deixar claro que Jesus está mantendo o segredo, para a gente não se esquecer. Porque entre grandes e muitas possibilidades, parece que a mais sensata é que Jesus estava literalmente mantendo um low profile para que o seu ministério se concluísse. E para que não levantasse outros barulhos mais do que já estava acontecendo naquela hora. Porque ele faz algumas coisas e fala, não conta para ninguém. Ou faz algumas coisas e apresenta ao sacerdote. Faz algumas coisas e volta para tua casa. Faz algumas coisas e não deixa a coisa se propagar. Mas lembre que eu também falei anteriormente que talvez esse seja o melhor método para fazer as palavras andarem, as notícias andarem. Verso 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Se é uma palavrinha que vale a pena você grifar na sua Bíblia aí, independente da sua tradução, é então ele começou a ensinar-lhes. Alguém entende de uma outra forma essa primeira frase? Tem alguma outra tradução? Está tudo menos parecido. Verso 31. Tudo a mesma coisa? Então ele começou a ensinar-lhes que... Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque aqui começa a sessão do Evangelho de Marcos prevendo sofrimento. E aí ele começa já de uma maneira triste. Número 1. É necessário que o Filho do Homem vá sofrer. É necessário que ele seja rejeitado e dá a classe da rejeição pelos que estão no topo da liderança religiosa, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos professores e para acabar, e vai ser morto e depois ele vai ressuscitar. Se você fosse um discípulo de Jesus, qual seria a sua reação? Sua reação e a minha seria exatamente essa que Pedro tem. Entre elas, ele falou claramente a esse respeito. Olha que bonito que Marcos fala. Ele falou claramente, ele deixou claro, eu vou morrer, ninguém vai me aceitar, vai dar tudo errado. Até aqui está dando tudo certo. Eu curo, eu multiplico, eu expulso demônio, o show está maravilhoso. Andar comigo até agora está sendo ótimo. Andar comigo está sendo sucesso. Mas a partir de agora vai ser ruim. Por quê? Porque é isso que convém acontecer. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu acredito que esse momento de Marcos é quando realmente a coisa começa a acontecer. E eu acho que o primeiro evangelho nos mostra um paralelo do que é a vida cristã. A vida cristã, na maioria das vezes, na maioria dos lugares e na maioria dos exemplos de experiência que nós temos, começa com tranquilidade. Não é? Não é essa, inclusive, a venda do evangelho? Que é venda errada. Mas é assim que geralmente ela se processa. Marcos vem até o capítulo 8 falando de coisas legais. E aí ele faz um pontinho, uma vírgula e fala, entretanto,
eu vou ser extremamente rejeitado. Vou sofrer, vou morrer. E ninguém pega na última palavrinha, que deveria ser a grande palavrinha a ser guardada no coração. Que seria, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. Isso não interessa. O que interessa e o que enche o saco aqui é, você vai sofrer, você vai ser rejeitado, além disso, você vai morrer. Nessa hora, Jesus faz uma coisa muito chocante, que é a repreensão pública no seu grupo menor e atribui a Satanás o uso da boca de Pedro. Gente, como isso pode acontecer? Quem aqui já foi Satanás? Levanta a mão. Deixa eu levantar primeiro. Ó, a Rebeca levantou a mão também, não, tá coçando o cabelo. O que eu quero dizer com isso? É um texto complicado, porque alguns tentam levar assim nisso. Não, então Satanás entrou. Eu já briguei com muita gente por causa desse negócio, brigar no bom sentido, né, gente? Não, tá vendo? Crente pode ficar endemoniado. Se Satanás pegou Pedro, não vai pegar você? Aí começam as teorias. Já ouviu, né? Isso é muito comum, muito comum. Não, mas pegou porque era antes do Espírito. Aí o lado da Pentecostal vai falar isso. A tese é essa. Por que não tinha se derramado o Espírito? Então podia pegar, o demônio podia pegar, viu, João? Não teve Espírito ainda, se prepara que você pode estar com o capetão no corpo. O que eu acredito aqui é que Jesus está deixando claro para Pedro que ele aqui talvez ouve sim uma voz no seu ouvido. Número 2. Ouve a sua própria voz, que é a voz do maligno. Todo mundo aqui carrega a voz do maligno no coração. Eu, você, todo mundo carrega. A gente tem essas vozes na cabeça. A gente reprime-as e fala, não, você não vai operar não, eu vou fazer aquilo ou outra. Mas não existe um ser na Terra que consegue calar o que pensa antes de pensar. Você conhece alguém que faz isso? Quando você cala é porque você já pensou. Não é assim? Aí você fala, opa, esse pensamento não é pra mim. Esse pensamento não é pra mim. Mas como seria bom se a gente pudesse ter um dispositivo anti-satânico? Digo, anti-influências, anti-maldade, anti-tudo. É aquela hora que você quer picar a pessoa, né, Pedro? Mas você não pica não, você fala, não vou picar. A minha decisão é não picar. É amar. Já é perdoar antes da coisa acontecer. Mas vem. Então o que eu acredito aqui, claro, de maneira linda, Jesus está deixando claro que a boca humana, ela pode ser alto-falante de Satanás. E ela é. Não está dizendo que Satanás entra no corpo do ser humano, do cristão, porque entrou em Pedro, entre aspas, e não é esse o caso. E aí você tem que conviver com isso, né? Cuidado, porque ele pode te pegar amanhã, hein? Eu não acredito nisso. Eu acredito que aonde tem Deus só tem espaço para Deus. É como se estivesse fazendo Deus ser submetido a Satanás, na verdade, e não o contrário. Ou, esse é um ponto, ou quem diz conhecer a Deus não conhece nada. Você está colocando Deus como se fosse extremamente fraco, entendeu? Tudo extremamente. Que você faz é insignificante. A partir do momento que Satanás quer entrar na sua vida, acabou. Ou um outro ponto que eu acho que é o mais comum. Os erros que nós cometemos. Nós não cometemos erros? Eu volto a dizer, nós não somos boca de Satanás. Podemos ser boca de Satanás com uma facilidade absurda. Numa briga em casa você pode ser boca de Satanás. Simples. Numa briga de igreja, conversa com seus irmãos, você pode ser a boca de Satanás. Numa briga com seus filhos, tentando corrigir, você pode ser boca de Satanás. No Facebook você pode ser boca de Satanás. No TextMessage você pode ser boca de Satanás. Você pode. Agora, você tem que saber como lidar com isso. Se foi... Opa, para aí. Perdão. O que é interessante aqui é que Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E Pedro não fala nada.
Não há aqui, Jesus, realmente, eu viajei, que deve ser o nosso comportamento. João, perdão, João, foi erro, me perdoa, não foi, falei sem querer, cara, ou falei querendo, mas estou errado. A gente fala querendo, né? Mas estou errado. Então ele chegou, verso 34, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Jesus então começa a estender o teor, o tema sofrimento. Gente, a partir de agora eu vou começar a anunciar a real. A real é sofrimento. A real é rejeição. A real é não ser escutado. A real é ser morto. A real é vencer a morte. Eu, Jesus, falando para vocês. Não há conformidade, vocês não aceitam isso bem? Pedro manifesta, tudo bem. Resolvi, mostrei claro que se você não aceitar isso, você está sendo boca de Satanás. Tá tudo bem. Poderia acabar aqui. Poderia acabar aqui e aí fica. Esse é o drama do Messias. Esse é o drama do Cristo. Ele fala, entretanto, tem mais um detalhezinho. Não só eu vou sofrer, mas galera, se vocês quiserem continuar me seguindo, tem cruz para vocês também, não se preocupe. Gente, presta atenção que chocante que é esse texto. Jesus deixou claro, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a... Alguém aqui ia imaginar que Jesus ia morrer na cruz nesse momento? Alguém estava esperando morte de cruz nesse momento? Cruz aqui não quer dizer... Cruz aqui nas palavras de Jesus é tortura romana para criminoso. E que Jesus não encarou, Jesus não foi condenado a ela, não tem nada a ver com Jesus ainda. Jesus já está em advance, deixando já claro o caminho da sua morte. E deixando claro o caminho da sua morte de uma maneira profética. Ele está assustando todo mundo. Porque o cara fala, primeiro que a gente não quer aceitar que Messias morre, isso não está na nossa cartilha. Segundo, ele fala que além dele morrer, que a gente tem que carregar cruz, que a gente tem que se tornar criminoso, bandido, ou agentes da subversão contra a ocupação romana, que fica crucificado na porta da cidade para mostrar que quem faz besteira é crucificado. É dramático o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, se preparem, esse é o caminho, você vai me seguir com essa cruz. É perder o ego que fale, eu me amo, eu me quero, tudo para mim, que venha a mim o meu reino e que seja feita a minha vontade. Você está dizendo, tudo isso aí não funciona. Evangelho, as boas novas, na cidade de Navi nasceu o Salvador, né? A natividade, o paz na terra, acabou. Caminhada é, toma sua cruz e siga-me. Diga para você mesmo, o que importa é Ele, não eu. E Ele se importa com você e se importa comigo. Então, um ponto que vale a pena lembrar, o anúncio da cruz inicialmente vem para o discípulo e não para o mestre. O anúncio da cruz vem para o discípulo e se consome na vida do mestre para nos livrar dela. Mas a ilustração dela é presente desde esse momento que é anterior ao fato da morte, da paixão. Um outro ponto que eu pulei aqui, mas não posso esquecer. No 31 ele diz que era... Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o quê?
que está escrito aí, 31? Que tem que sofrer. Não, o termo. Filho do homem. Filho do homem. Todo mundo pula para Daniel capítulo 7. Vamos lá. Daniel capítulo 7. Ele mesmo. É. Você estuda a Bíblia, servo. Daniel 7, 13 e 14 é a primeira vez que aparece a menção Filho do Homem. Em minha visão, verso 13, à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória, reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Olha que bonito que Daniel fala semelhante a um filho do homem. Mas a pergunta continua, né? O que é esse filho do homem? Pergunte para o Daniel quando chegar lá. Porque primeiro ele diz que é semelhante a. É uma comparação. Número 2, os adjetivos que ele coloca dessa pessoa só cabe no Messias, em mais ninguém. Porque o seu domínio é um domínio eterno. Se não tivesse essa palavrinha, alguns poderiam falar, não, então isso aqui é atribuição ao anticristo, a algum governo humano, a algum governo histórico. Mas uma vez que você escreve, o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará e seu reino jamais será destruído, não é nenhum dos reinos que a gente conheceu. Fala. Não, mas é exatamente isso é uma visão de Daniel, certo? Uma visão de Daniel. Ele vê que é um ser Supremo. mas que parece como um homem. Então seria... E é talvez, Jesus glorificado. já mostrando que ia vir Em carne. um filho de homem, né? Um ser supremo, mas como um filho de homem. Talvez, entre as outras possibilidades, essa é uma excelente. O próprio Jesus ele se colocou como filho do homem, né? Tá aqui. Na cura do. Sim, Lá de Marcos 2 mesmo, né? Marcos 2,10, lá na cura do paralítico lá de Cafarnaum. paralítico de Cafarnaum, Marcos. Marcos 2,10. Filho do homem. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se aproxima. Não, pra você ter uma ideia, o termo Filho do Homem tem muito mais do que o termo Cristo. É forte. O termo Filho do Homem, se não me falha a memória, são 80 vezes nos evangelhos. O termo Cristo são 7 vezes. Outras palavras, Cristo, que é o ungido, o Mashiach, o Messias, 7 vezes aparece no É evangelho. interessante que esse filho do homem é com letra maiúscula. Então, isso que eu tô Não é vendo. homem Porque em comum. Daniel, ele não fala filho do homem, ele fala filho de um homem. De um homem. Ele tá Eu com vejo letra uma minúscula. coisa mais genérica. E não é do homem, o. O filho, tanto de o filho como o um homem ser aí, humano pra mim. de Marcos Porque é letra maiúscula. Exato. E depende da tradução. Agora por isso que eu falei pra Sandra, entre as possibilidades, porque pode ser a possibilidade da futura encarnação? Pode. Pode ser a encarnação, pode ser a ilustração do o homem é só o homem Deus? Ou pode ser nenhuma das alternativas, que às vezes é o que eu acho. Eu acho que é negócio complicadíssimo. Você perguntar pra mim assim, o qual eu gosto mais, eu gosto dessa ideia da Sandra. Talvez já uma alusão ao fato de que teria encarnação, mas ao mesmo tempo eu fico com uma pulga atrás da orelha. Mas o filho do homem virá, será que não é uma referência a Alá? Não a Alá, mas a... É complicado. Agora, por que eu li o Daniel? Porque o que importa pra gente são os adjetivos que esse filho do homem tem. E isso deixa claro que esses são os atributos messiânicos. Essa é a figura. É a figura que ele possui. E é por isso que ele vai se apresentar muitas vezes assim. Porque quando ele fala, o filho do homem faz isso, o filho do homem tem poder para curar e para pegar, o filho do homem, todo mundo, os judeus já associam aos adjetivos. Seu reino não terá fim, o seu domínio vai por toda a terra. Ele está falando, sou eu.
Em outras palavras, muito mais forte falar que Mashiach, eu sou o Cristo, é falar eu sou filho do homem, porque tem informação concreta em Daniel. Número 2, Daniel termina o seu livro como? Quanto a você, Daniel, sela esse livro, fecha e espera para a coisa acontecer. Deixa só selado, as coisas vão acontecer. Então é um livro velado, que as pessoas velam sobre ele para saber o que vai acontecer no futuro. Então quando Jesus está se apropriando desse termo, Jesus está deixando claro para ele, eu sou o que vocês esperam. Só que esse que vocês esperam, a agenda deles não é a que vocês gostariam que fosse. Esse é o negócio, tá bom? E o final do verso, o filho do homem se envergonhará dele, aqueles que tiverem vergonha dele, né? Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus deixando claro sobre o advento, sobre o retorno em glória. Em glória. Olha quanto tempo, passado, presente e futuro, tem só nesse capítulo. É Jesus deixando claro que é um marco no meio do Evangelho, capítulo 8. Lembra que o livro de Marcos tem 16 capítulos. É um marco no sentido de até aqui foi milagre, multiplicação, tarará, agora é a real da missão. E a real da missão é a missão do Cristo. O Cristo sofredor. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.